Deixa eu ver se eu consigo falar com vocês por cima, que tem uma parte de demonstrações matemáticas aqui nessa aula, que eu não vou ficar, né, como eu falei para vocês, nesse curso eu não cobro demonstração matemática, eu não vou ficar pesando isso, mas demonstração matemática é um ótimo exercício de raciocínio lógico, né? Seguir as regrinhas com precisão ali é muito bom para para treinar nosso raciocínio. Sendo esse o caso, deixa só eu comentar com vocês uma afirmação aqui que eu vou colocar aqui no canto e a gente vai discutir por que ela vale, né? Vou tentar fazer uma prova mesmo que de modo informal. Então, a afirmação é a seguinte: ao final da busca, tá? No caso da busca, essa busca que a gente colocou ali, né? Dessa busca genérica aí. Ao final da busca, o que a gente vai afirmar é que V, tá? Um certo V, vértice V, foi encontrado se e somente se existe um caminho de S até V. Tá? Não é uma afirmação surpreendente, mas é uma afirmação importante, né? O que eu estou afirmando aqui é que esse cara faz o que promete, ele realmente encontra todo mundo que é alcançável a partir da origem. Percebem? É o propósito dele, para mim, né? Essa busca é encontrar todo mundo a partir do S, a partir da origem. E isso aqui está capturando essa ideia. Olha, ao final da busca, se V foi encontrado, existe um caminho que vai de S até V. Só que isso aqui é um se e somente se. Estão acostumados com essa notação? Tá? Não sei se matemática discreta, lógica, matemática, vocês veem implicação. Né? Se isso, então aquilo. E o se e somente se é implicação nos dois sentidos. Tá? Então quer dizer, se V foi encontrado, existe caminho. E se existe caminho, eu tenho que garantir que V foi encontrado. Eu não posso dar nem um falso positivo, nem um falso negativo, um jeito de pensar. Tá? Como eu falei, eu quero só argumentar com vocês por que isso vale. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. E falar com vocês, vamos pensar rapidinho aqui na demonstração aqui. Então vamos provar ele aqui. A prova, e aqui eu vou falar da prova da ida, tá? Então, o que é a ida, né? Qual que é a minha hipótese na ida, no caso da ida? Que no final da busca V foi encontrado. Então a minha hipótese V foi encontrado. E a conclusão que eu quero chegar é que existe um caminho de S até V. A gente vai fazer essa prova por indução matemática, né? E vai ser quase uma prova construtiva do jeito que o algoritmo trabalha. Tá? O que a gente vai falar? A prova por indução, lembrando vocês, a gente sempre faz uma bijeção nos naturais. A gente é complicado de falar isso, né? Quer dizer que a gente vai um passo por vez. Né? Tem o passo 0, depois o passo 1, o passo 2. O que a gente faz é mostrar que se vale para i menos 1, vai valer para i. Né? Aquela analogia dos dominós que a gente fala. Tá? Eu tenho que mostrar que vale no início e que se vale para um, vale para o seguinte dele. Essa que é a ideia. Tá? Então, vamos pensar aqui, olha, eu quero mostrar que se V foi encontrado, quero mostrar isso aqui, né? Se V foi encontrado, existe um caminho de S até V. E eu vou fazer uma indução no que aqui? Uma indução nas iterações do algoritmo. Né? No caso, no número de iterações do algoritmo. Essa é a minha objeção nos naturais. Então, eu vou supor que essa afirmação, que essa implicação aqui vale para todos os vértices que foram encontrados até aquela iteração. Tá? Então, na minha prova por indução, eu vou supor aqui, olha, se V foi encontrado até essa iteração, então existe um caminho até ele. É isso que eu vou estar supondo. O meu caso base. Tá? Vamos fazer uma figurinha aqui. Eu vou construindo a figura enquanto a gente vai montando a prova, que daí acho que ajuda bem o raciocínio. Então vamos pensar aqui, olha, no meu caso base. No começo, o meu caso base é na iteração, né, aqui no início da primeira
iteração. O que aconteceu no início da primeira iteração? Nada, né? Ainda não fez nada, mas o S já está como encontrado. Tá? Então, o S é o único cara marcado como encontrado. Vou colocar o rosa aqui, que era a notação que está usando, né? O S está marcado como encontrado. E existe um caminho de S até o próprio S? Existe, né? Então, caso base vale trivialmente. Então, caso base vale trivialmente porque na primeira iteração só o S foi encontrado e eu tenho um caminho até ele, né? Que é um caminho vazio, não tem ninguém. Ele é a origem, ele é o destino. Então, essa foi fácil. Vamos ver, então, a nossa hipótese, né? A nossa hipótese de indução é que no início da iteração em que V será encontrado, tá? É um exercício de abstração, tá, gente? Imaginem o algoritmo rodando, pensem num vértice V genérico, um vértice V qualquer, tá? E daí tem aquela iteração em que ele vai ser encontrado. Então, para vocês entenderem aqui a ideia, olha, eu estou pensando que o S já veio para cá, encontrou um cara, veio para cá do S, encontrou outro, daí saiu aqui, encontrou outro. Uma galera já foi encontrada aqui. Isso aqui é o conjunto dos encontrados. Essa é a iteração em que o nosso vértice V será encontrado. Vamos dizer que tem um arco daqui para cá e ele é a bola da vez, ele que vai ser encontrado agora. Tá? Esse é o raciocínio. Note que é genérico, o desenho é só para ajudar a gente, mas estou falando um V qualquer. É a vez que o V vai ser encontrado. Então, no início da iteração em que o V será encontrado, temos caminho de S até todos os já encontrados. Essa é a minha hipótese. Olha, todo mundo que já foi marcado como encontrado tem caminho até ele. E vamos fazer o passo agora da indução. Tá? O V vai ser encontrado agora. O que tem que acontecer para ele ser encontrado? Olha só. Eu continuo nesse while enquanto existir um arco que vai de um cara não encontrado até um cara encontrado. Então, se essa é a iteração em que o V vai ser encontrado, quer dizer que esse arco existe. Senão o algoritmo não teria tomado essa decisão. Então, esse arco aqui, ó, apesar do desenho ser só ilustrativo, um arco equivalente a esse tem que existir para o V estar sendo encontrado nessa iteração. Seja o V qual for. Seja o grafo que for, seja o V qual for, isso tem que existir. Senão o V não seria encontrado. É a condição do algoritmo, né? Ele só entra aqui para marcar o V como um vértice V como encontrado se existe um arco com essas características. Então esse cara existe. Tá? Daí como que a gente faz para construir um caminho de S até V? Que é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que existe, então, um caminho de S até V. Pela hipótese de indução... Aliás, deixa eu fazer um passo antes para ficar mais palpável. Ó. Pelo comportamento do algoritmo, existe um arco UV com o já encontrado. Não sei porque eu estou escrevendo tudo, né? Eu podia ir falando, que acho que flui mais. Mas, de qualquer forma, pelo comportamento do algoritmo, esse arco existe. Agora eu uso a hipótese de indução. Olha só. O U já foi encontrado. Então eu uso a hipótese que me diz o quê? Já existe um caminho de S até U. Tá? Pela construção, pelo jeito que o algoritmo foi funcionando, pela hipótese de indução, já existe. Então vem aqui, olha. Pela hipótese de indução, temos um caminho P de S até U. Só que o que acontece? Se eu fizer a concatenação aqui, olha, P mais UV, né, caminhos, tem essa propriedade maravilhosa que eles podem ser concatenados. Né? Então, a partir de um caminho que vai até U, mais um arco eu consigo chegar em V. Então, P mais UV é o quê? É um caminho que vai de S até V, que era onde eu queria chegar. Então, P mais UV é um caminho de S até V. Tá? Então, com isso, a gente fecha a ida da nossa prova.
Tudo bem, é uma prova, vou dizer assim, meio rocambolesca, porque não é uma coisa muito surpreendente que a gente está querendo demonstrar. Então parece que a gente está chovendo no molhado. Mas é uma formalização do raciocínio de como o algoritmo está funcionando, porque que ele me garante que, se ele encontra alguém, vamos dizer assim, o que essa prova está dizendo é, se no final do algoritmo alguém está marcado como encontrado, não tem chance de ter sido uma marcação arbitrária, sabe? Ah, marcou esse cara lá, mas ele é um cara solto. Não. Com certeza tem que existir um caminho que chega até ele. Tá? O próprio funcionamento do algoritmo garante que esse caminho exista. Tá claro isso? Tudo bem, gente? Quando eu mostro provas matemáticas, é sempre essas caras. É meio assim... tá? Então é isso que isso aqui está garantindo. Falar brevemente da volta. Porque é um C e somente C. Tá? O que é a volta? Deixa eu mostrar para vocês de novo que, olha, se isso aqui é um C e somente C, a volta está me dizendo, olha, se existe caminho, agora é o contrário, se existe caminho, o cara tem que ser encontrado. Tá? Não tem chance do meu algoritmo parar antes, não tem chance do meu algoritmo encontrar uma galera para a qual tem caminho, mas um outro cara ele não encontrar. Tá? E esse eu acho um argumento mais bonito, que é o seguinte, então, na volta, eu vou supor o quê? Existe um caminho de S até V, e eu quero mostrar que o V é, portanto, encontrado. Por absurdo, eu gosto bastante de prova por contradição, então eu vou vir aqui, olha, por contradição, suponha que V não foi encontrado. Então, olha a situação em que a gente se encontra. De novo, a figura ajuda. Quando a gente vai falar de demonstrações matemáticas, inclusive, a figura é algo para se usar com frequência, porque ajuda muito, mas com parcimônia. Porque a gente tem que lembrar que a figura é só um guia, porque a demonstração é sempre genérica. Né? Então, é bom usar, mas tomar esse cuidado. O que a gente está falando? Olha, para vocês entenderem a lógica do que eu estou fazendo aqui. Eu estou supondo que existe um caminho, quero provar que se existe esse caminho, o cara foi encontrado. Por contradição, eu vou supor que ele não foi e vou procurar um absurdo. Vou chegar numa contradição lógica ali, um absurdo, e daí isso significa que essa hipótese aqui que eu tirei do nada está inválida e, portanto, ele foi encontrado. Tá? Como que eu vou fazer isso? Olha, tô partindo do princípio que existe um caminho. Então, vamos desenhar aqui um caminho, tá? Lembrando que é para ser genérico, tá? Mas a gente não consegue desenhar algo sem especificar, né? Então vamos dizer que seja esse caminho. E daí chegou lá no V. Então existe um caminho saindo de S que chega no V. Mas eu estou supondo, por absurdo, que o V não foi encontrado. A gente sabe duas coisas, e esse é um argumento que é interessante para provas muito mais difíceis do que essa, que a gente usa a mesma lógica. Então acho que vale pelo aprendizado. Se eu tenho um caminho, olha para os extremos dele. Nesse extremo tem uma propriedade, que é a seguinte: o S foi encontrado. Por definição, o S foi encontrado, ele começa encontrado. Por absurdo aqui, né, por contradição, eu falei que o V não foi encontrado. Isso basicamente quer dizer que vai ter um ponto de corte, né, no que a gente está construindo. De novo, estou fazendo um desenho, mas é para ser genérico. Tá? Então, sei lá, digamos que esse cara também foi encontrado, que esse também foi encontrado, mas que esse não foi. Tá? Então percorre esse caminho, você vai ter que chegar num primeiro arco que atravessa dos encontrados para os não encontrados. Tem que ter, porque se um extremo está encontrado, está não encontrado e o outro está encontrado, em algum lugar eu atravessei essa fronteira. Pode até ser um caminho que atravessou várias vezes, mas uma vez no mínimo ele tem que atravessar. Tá? Então seja esse o cara que atravessou a fronteira. Tá? Vamos chamar esse cara de U e esse cara de W. Tá? Nomes genéricos. Note que o U pode ser a própria origem, o W pode ser o próprio V, porque a gente não sabe como que é esse caminho. Né? De repente existia uma aresta direta de S para V. Eu estou falando de modo genérico, mas tem que ter, né, alguém que estava nos encontrados ali, que é alcançável a partir de S, e alguém no outro ponto desse arco que alcança o V e que está fora. E agora a gente chegou no absurdo. Uma vez que a gente argumentou que, olha, esse arco aqui tem que existir, o que é isso? Isso é exatamente um arco que atravessa a fronteira. Né? É um arco, no caso aqui, os nomes que eu dei foi U e W, mas é um arco do tipo UV
tal que o U está encontrado e o V não está. Né? O nome não é a questão, o ponto é que a origem dele está encontrada, o destino não está. Tudo bem, gente? Então vejam que esse arco que a gente acabou de encontrar aqui, que a gente acabou de descobrir, é um arco que com certeza teria sido considerado pelo algoritmo. E o algoritmo faria o quê se considerasse ele? Marcaria o destino dele como encontrado, marcaria esse cara como encontrado. O algoritmo tem opção de parar antes, de falar, cansei, não quero mais. Existe essa opção? Tem outra condição de parada aqui? Não tem, né? Então, se não tem outra opção para o algoritmo parar antes, quer dizer que ele não pode parar antes. Né? Ele não vai parar antes, logo, isso não vai acontecer. Logo, isso que a gente supôs por contradição, que era o V não ser encontrado, é um absurdo. Então, isso aqui é um absurdo, isso aqui é inválido, porque para que isso pudesse existir, o algoritmo teria que desistir no meio de um caminho. Tá? No meio de um caminho, sendo que existia uma aresta, né, com uma ponta encontrada e a outra não. Tá? Então, quer dizer que esse algoritmo, por mais simples que seja, por mais que essas provas sejam bem principiantes, bem simples, essa argumentação nos dá a seguinte certeza. Todo mundo que puder ser encontrado, vai ser encontrado, e ninguém a mais. Tá? Ninguém a mais, ninguém a menos. Por isso que é o fez somente ser, que a gente colocou lá. Tá? Então, todo mundo que eu puder alcançar a partir da origem, eu vou encontrar, e todo mundo que não foi marcado, porque não dava mesmo. E todo mundo que eu encontrar vai estar lá, e todo mundo que tiver marcado, ninguém está marcado por acaso. Me enrolei, mas é isso aí.